Dois adolescentes esquartejam uma menina de 15 anos. A pena: 3 anos em uma unidade socioeducativa com refeições, assistência médica e aula de artesanato. Tudo pago por você. Dá pra acreditar? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Justiça por Nicole, escrito por Mãos Mecânicas, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Quando Nicole Fernanda Poggieri desapareceu, no dia 12 de julho, ninguém imaginaria que sua história se tornaria mais um símbolo da falência do sistema de proteção infanto-juvenil brasileiro. O cadáver apresentava trauma crânioencefálico, múltiplas perfurações por arma branca, cortes profundos na região abdominal e estava parcialmente esquartejado, sem os membros superiores e inferiores. Um crime bárbaro, que choca pela crueldade, e mais ainda pela idade dos autores. A Justiça de São Paulo decretou a internação provisória de 2 adolescentes, de 14 e 17 anos, que confessaram o assassinato brutal da menina de 15 anos. Mas aqui está o ponto que deixa qualquer pessoa minimamente sensata perplexa. Por serem menores de 18 anos, os suspeitos são considerados penalmente inimputáveis. Eles responderão por ato infracional análogo ao feminicídio, com medidas socioeducativas que podem incluir internações por até 3 anos. 3 anos para esquartejar uma adolescente. Enquanto isso, um adulto que sonega impostos pode pegar mais tempo que isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990 com as melhores intenções do mundo. Na teoria, deveria proteger menores e reintegrá-los à sociedade mediante medidas socioeducativas. Na prática, virou um salvo-conduto para crimes hediondos cometidos por pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. Chamar de ato infracional análogo ao feminicídio é um eufemismo que beira o ridículo. Não foi análogo, foi um homicídio cruel mesmo contra uma mulher indefesa, com requintes de crueldade que fariam um psicopata veterano assustar. Mas a lei brasileira prefere fingir que adolescentes que cometem barbaridades são apenas meninos perdidos, que precisam de uma conversa e algumas aulas de artesanato. O caso Nicole não é uma exceção, é a regra. Sempre que um menor comete um crime chocante, o debate surge, todos fazem cara de espanto, prometem mudanças e nada acontece. Vamos ser honestos sobre o que realmente acontece nessas unidades socioeducativas. São presídios disfarçados, só que com menos tempo de permanência e mais chance de sair antes do prazo. E quando saem, voltam para as mesmas condições, com o mesmo círculo social, com a mesma mentalidade. Só que agora, com o conhecimento de que podem literalmente esquartejar alguém e receber uma punição que nem chega perto de fazer justiça. E é bom lembrar que nessas unidades socioeducativas, os assassinos iriam comer e morar de graça. Tudo isso bancado pelo povo brasileiro por meio de impostos. Defende-se que para crimes muito graves, as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente não são suficientes, propondo-se internamentos por prazos mais extensos. Mas prazos mais extensos continuam sendo ridiculamente inadequados para a gravidade dos crimes. Tem uma camada ainda mais perversa nessa história toda, que ninguém fala porque expõe a farsa completa do nosso sistema judicial. O economista e teórico libertário Murray Rothbard, em seu clássico The Ethics of Liberty, de 1982, colocou o dedo na ferida quando observou o absurdo em que vivemos. Abre aspas. A rouba 15 mil dólares de B. O governo persegue, leva a juízo e condena A. Tudo à custa de B, que é um dos muitos pagadores de impostos vitimados nesse processo. O governo, então, ao invés de obrigar o indivíduo A indenizar o B, faz o contrário, obriga B, a vítima, a pagar impostos para sustentar o criminoso na prisão. Fecha aspas. Aplicando isso no caso Nicole, a perversidade fica ainda mais gritante. 2 monstros esquartejam uma adolescente inocente. E quem paga a conta? A família da Nicole e todos nós, por meio dos impostos, para manter esses assassinos em unidades socioeducativas com 3 refeições por dia, assistência médica, psicológica e até educacional. Isso é um tapa na cara da sociedade e a prova absoluta de que o governo e seus burocratas nunca se importam em impor uma justiça verdadeira. Eles apenas agem de forma a tratar os criminosos como crianças que precisam de instrução e cuidado. Enquanto isso, a família destroçada da vítima não recebe 1 centavo de indenização. Pelo contrário, ainda vai ter que custear, através dos impostos, o tratamento dos psicopatas que destroçaram sua vida. Murray Rothbard, o pai do anarcocapitalismo e mais importante teórico libertário, estava certo ao apontar que na Idade Média em geral, a restituição à vítima era o conceito dominante de punição. Somente quando o Estado foi se tornando mais poderoso é que a ênfase transferiu-se da restituição à vítima para a punição por supostos crimes cometidos contra o Estado.
A alternativa libertária é cristalina. Em vez de sustentar criminosos às custas das vítimas, que os assassinos trabalhem forçadamente até compensar integralmente os danos causados, incluindo dor, sofrimento e perda econômica da família. No caso de crimes irrestituíveis, como o assassinato, que a família da vítima decida o destino dos criminosos, não burocratas que nunca sentiram na pele o que é perder um familiar de forma tão brutal. É exatamente isso que vemos hoje. O crime não é mais contra Nicole e sua família, é contra a sociedade, contra o Estado ou contra todas as mulheres. Anula-se assim a ideia de indivíduo. Temos hoje, infelizmente, um sistema que sequestra a justiça das mãos de quem realmente foi lesado. A incoerência do sistema brasileiro atinge níveis grotescos quando examinamos as responsabilidades que o próprio Estado atribui aos adolescentes. O menor de idade, com 16 anos, pode votar e influenciar o destino político do país. Pode trabalhar e assumir responsabilidades trabalhistas. Pode tomar decisões médicas sobre seu próprio corpo. Pode até ser emancipado legalmente. Mas esquartejar uma colega da escola? Aí ele vira uma criança inocente que precisa de proteção estatal. A mãe de Nicole chamou os assassinos de monstros manipuladores e psicopatas, e não estava errada. Mas o sistema insiste em tratá-los como adolescentes em conflito com a lei, como se fosse uma questão de interpretação legal e não de pura barbárie. A proposta de redução da maioridade penal no Brasil, de 18 para 16 anos, nos casos de crimes hediondos, gerou controvérsias em debate parlamentar. Controvérsias, como se não fosse óbvio que quem tem capacidade para planejar, executar e ocultar um assassinato com esquartejamento tem plena consciência de seus atos. Os mesmos argumentos circulam há décadas. O nosso sistema prisional não é feito para ressocializar. Não há dados de que o rebaixamento da maioridade penal reduz o índice de delinquência juvenil. É o argumento do nosso sistema é ruim, então vamos manter um sistema ainda pior. O simples fato do Estado não punir adequadamente bandidos e assassinos de 15 anos já beira o absurdo. É a complacência com a criminalidade e um grande incentivo para que menores de idade continuem a praticar esses crimes. Claro que o sistema prisional brasileiro é uma piada, como todo serviço público. Mas usar isso como desculpa para manter adolescentes assassinos praticamente impunes é de um cinismo revoltante. É como dizer, já que nossos hospitais são ruins, melhor nem tratar os doentes. O caso Nicole nos ensina algo que deveríamos ter aprendido há muito tempo. Leis feitas para proteger crianças não podem ser as mesmas para tratar de monstros juvenis. Um sistema que equipara um furto de doces a um assassinato com esquartejamento não é justiça, é cumplicidade com a barbárie. Não estamos falando de abolir o estatuto da criança e do adolescente ou jogar crianças na prisão por qualquer coisa. Estamos falando de reconhecer que alguns crimes são tão graves, tão premeditados, tão brutais, que transcendem a idade do criminoso, e que jovens de 15 a 16 anos têm capacidade plena de raciocinar por conta própria, e que nesses casos a sociedade tem o direito e o dever de se proteger adequadamente. Nicole era uma pessoa com sonhos, família, futuro pela frente. Seus direitos humanos mais básicos foram violados da forma mais cruel possível, mas o sistema brasileiro se preocupa mais em proteger os direitos dos assassinos que a memória da vítima. A verdade é que enquanto continuamos fingindo que adolescentes que cometem crimes hediondos são só crianças perdidas, mais Nicoles pagarão o preço da nossa hipocrisia coletiva. E quando o próximo caso brutal, envolvendo menores, estourar na mídia, faremos a mesma encenação, indignação momentânea, debate superficial, promessas vazias de mudança. Porque mudar o sistema significaria admitir que estamos há décadas errando na dosagem entre proteção e punição. E isso aparentemente é uma verdade que nossos especialistas e defensores dos direitos humanos não estão prontos para enfrentar. Nicole Fernanda Poggieri tinha 15 anos quando foi brutalmente assassinada. Seus algozes podem estar livres antes dos 20. Se isso não é um escândalo, então não sabemos mais o que é justiça nesse país. Talvez seja a hora de parar de sustentar assassinos e começar a compensar vítimas, ou continuaremos financiando nossa própria destruição moral enquanto fingimos que chamamos isso de justiça. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!